Pílula psicanalítica. O ego e os quadros sobre o incêndio. Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora da psicanálise que é, olha, muito poderosa. É a história de uma casa em chamas. Parece uma coisa simples, né? Mas ela revela demais sobre como a nossa mente lida com as crises. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece óbvia. Diante de um problemão, o que a gente faria? A lógica diz para correr e resolver, certo? Mas o cenário que a gente vai ver aqui, bom, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. A nossa história começa com essa imagem bem forte, uma casa pegando fogo. Mas o mais importante aqui não é nem o incêndio em si, sabe? É a escolha totalmente inesperada, quase inacreditável, que se faz em seguida. Primeiro, vamos construir essa imagem juntos. Pensa numa casa. Pode ser qualquer uma casa que simboliza a segurança, sabe? Um espaço pessoal, um porto seguro. E aí, de repente, o caos. Essa casa, esse lugar seguro, tá pegando fogo. A chama se espalhando, aquele calor, a fumaça, é uma emergência total. O perigo é muito real. É aqui que a coisa fica bizarra e genial. Em vez de correr para apagar o fogo, chamar ajuda, qualquer coisa do tipo, a pessoa decide fazer outra coisa. Ela vai lá e pendura um quadro bem bonito na parede. Uma atitude que não faz o menor sentido, né? Tá, mas por quê? Qual a lógica por trás de uma escolha tão estranha? A resposta, claro, está na psicanálise. Acontece que esse quadro na parede, ele é um disfarce do ego. O material que a gente está analisando mostra que é exatamente assim que o nosso ego funciona quando está de cara com um trauma. Para proteger a gente de uma dor que parece insuportável, ele cria uma fachada, sabe? Tenta fingir que está tudo normal. O quadro é essa defesa, é essa tentativa desesperada de não encarar uma realidade que dói demais. E essa comparação é reveladora. De um lado, apagar as chamas. Isso seria o confronto direto, né? Encarar o problema, talvez com terapia, com conversas difíceis, enfim. E para cima, do outro lado, a gente tem um mecanismo de defesa, pendurar o quadro. É a tentativa de maquiar a crise, de agir como se nada estivesse acontecendo. E que tipos de quadros o ego costuma pendurar por aí? Bom, tem a negação, que é o famoso fogo? Que fogo? Não tô vendo nada. Tem a racionalização, que é tipo, é só um foguinho de nada, daqui a pouco apaga sozinho. E claro, um monte de outras distrações para a gente não ter que olhar para o incêndio de verdade. Só que tem um problema nessa estratégia toda. Por mais bem feita que seja, ela tem uma falha. Porque o inconsciente, ele sempre arranja um jeito de se fazer notar. E é isso que a gente vai ver agora. Olha, essa frase do nosso material de referência é simplesmente brilhante. Mas a fumaça sempre escapa pelas frestas. Não adianta o quadro ser lindo, não adianta a negação ser convincente. A realidade do fogo não some. A fumaça, o sinal do perigo, sempre vai achar uma brecha para sair. Essa fumaça é o nosso inconsciente. É aquela parte mais profunda da mente que as defesas do ego não conseguem calar. O inconsciente não negocia. Ele grita, ele aparece nos sonhos, nos sintomas, nos nossos deslizes. Ele exige ser ouvido, não importa o tamanho da fachada que a gente construiu. E tudo isso, claro, leva a gente para um momento de reflexão. A metáfora deixa de ser só uma historinha e vira quase um espelho, uma ferramenta para a gente olhar para dentro e encarar os nossos próprios incêndios. E aí, no final, essa análise toda nos deixa com uma pergunta poderosa e que pode até ser meio desconfortável. Que quadro cada um de nós anda pendurando na parede para esconder os próprios incêndios internos? É uma questão que convida a gente a um mergulho, profundo e muito necessário. Fica aí a reflexão. Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo, acompanhe a playlist e siga o canal para continuar esse percurso de escuta psicanalítica.